Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 23, Os Pensamentos do Zoavo Jacob, precedidos de sua prece e da maneira de curar os que sofrem. Nós vamos para a parte 2 e final desse texto. Assim, pois, meus caros amigos, que uma fé viva esteja sempre em nós, pela prática das máximas espíritas que são o amor a Deus, a fraternidade e a caridade. Amemo-nos uns aos outros, e todos possuiremos a faculdade de nos aliviarmos mutuamente, e muitos poderão chegar a curar. Disto tenho a convicção. Sejamos, pois, sempre caridosos e generosos e seremos sempre assistidos pelos bons espíritos. Vós todos que sois iniciados na doutrina espírita, ensinai-a aos que ainda estão nas trevas da matéria. Abri suas almas à luz e eles gozarão por antecipação da felicidade que nos mundos superiores aguarda aqueles que praticam bem entre nós. Sede firmes em vossas boas resoluções, vivei sempre numa grande pureza de alma, e Deus vos dará o poder de curar vossos semelhantes, eis a minha prece. Meu Deus, fazei-me a graça de permitir que os bons e benevolentes espíritos me venham assistir, de intenção e de fato na obra da caridade que desejo realizar, aliviando os infelizes que sofrem. É em vosso nome e em vosso louvor, meu Deus, que esses benefícios se espalham sobre nós. Crede, tende fé, e quando quiserdes aliviar um doente depois de vossa prece, ponde vossa mão sobre o seu coração e pedi calorosamente a Deus a ajuda de que necessitais, e tenho a convicção e eflúvio divino e filtrar-se-á em vós para aliviar ou curar vosso irmão que sofre. Minha primeira cura consciente foi fazer sair de seu leito de dor um colérico, operando dessa maneira, porque queríeis que eu fosse mais privilegiado do que vós, por Deus, que é sabedoria e justiça? Por vossas cartas pedis-me que eu me corresponda convosco e ajude com meus conselhos. Vou comunicar-vos o que os Espíritos me inspiraram e responder ao vosso apelo cheio de boa vontade de ser útil à vossa felicidade. A minha seria grande se eu pudesse cooperar para a vitória do grau de perfeição em que desejo ver-vos chegar. Segue-se uma série de 217 cartas que constituem, a bem dizer, o corpo do volume. São comunicações obtidas pelo Sr. Jacob como médium escrevente em diferentes grupos ou reuniões espíritas. São excelentes conselhos de moral em estilo mais ou menos correto, encorajamentos à prática da caridade, da fraternidade, da humildade, da doçura, da benevolência, do devotamento pela doutrina espírita, do desinteresse moral e material, exortações à reforma de si mesmo. O mais severo moralista aí não encontrará nada a contestar. E seria desejável que todos os médiuns, curadores e outros, e todos os espíritas em geral, pudessem em prática esses sábios conselhos. Não podemos senão felicitar o Sr. Jacob pelos sentimentos que ele exprime, e lendo esse livro não virá à mente de ninguém que seja obra de um charlatão. É, pois, um desmentido dado às acusações que a malevolência interesseira aprove lançar contra ele, bem como aqueles que, por irrisão, ou apresentaram como um taumaturgo ou fazedor de milagres. Embora essas numerosas comunicações sejam todas concebidas num excelente espírito, é de lamentar que a uniformidade dos assuntos de que tratam lance um pouco de monotonia sobre essa leitura. Elas não encerram explicações nem instruções especiais sobre a mediunidade curadora, que é apenas a parte acessória do livro. O relato de alguns fatos autênticos de curas e das circunstâncias que as acompanharam teria contribuído para o interesse e utilidade prática dessa obra. Aliás, eis como o Sr. Jacob descreve o que se passa nas sessões em que se reúnem os doentes. No momento da sessão,
Depois de haver dirigido a Deus minha curta, mas fervorosa prece, sinto os meus dedos se contraírem e tocando o doente. Reconheço a força do fluido pela umidade nas suas mãos. Às vezes elas são inundadas de transpiração, e o calor que ganham as partes inferiores é também um complemento de indício do alívio, quase instantâneo, que ele experimenta. Entretanto, não é por minha própria inspiração que os doentes devem ver desaparecerem os males que os acabrunham, mas antes pela vontade de Deus. Vejo também errar em volta de mim, em meio a uma brilhante luz, um grande número de espíritos benevolentes que parecem associar-se à minha penosa missão. Há, sobretudo, um que me deixa perceber muito distintamente a auréola que circunda sua cabeça venerável. A seus lados se acham duas pessoas muito radiosas, cercadas de inúmeros espíritos. O primeiro parece guiar-me e me inspirar em minhas operações, se assim me posso exprimir. Enfim, a sala onde dou as consultas está sempre cheia de uma viva luz que vejo continuamente refletir-se sobre os doentes. Depois da sessão, não me resta a menor lembrança do que se passou. É por isso que recomendo muito insistentemente às pessoas presentes que prestem a maior atenção às palavras que dirijo aos doentes, que a mim se oferecem para serem examinados e curados. Se isso for possível, a obra termina por alguns conselhos sobre o regime higiênico que devem seguir os doentes de que ele cuida. Então, assim, nesse finalzinho do texto, ele está retratando, né, o que passa pela cabeça dele durante a prece que ele faz e a maneira que ocorrem as curas através desse Jacob, né? Ele fala que é tudo muito simples. A prece é simples, a ligação com os espíritos superiores é muito simples, sem ritual, sem mistificação alguma, né? Sem nenhum tipo de, como que eu posso dizer? Não precisa de nada material para evocar esses espíritos, apenas prece. Ele faz uma prece pequena, simples, mas de coração. Os espíritos benevolentes que o acompanham, que o ajudam ele nesse trabalho de cura, vão se aproximando. Ele percebe a presença de um em especial, com uma auréola muito, né, iluminada, porém não está sozinho, está acompanhado com outros espíritos. À medida que ele eleva as mãos, ele sente ela umidificar, é onde ele percebe que está saindo os fluidos, né, passando por ele e indo até o assistido. Ele percebe que o corpo dele também sofre uma certa transformação e ele não tem total recordação das coisas que ele fala durante o processo de cura daquele indivíduo, porque na verdade não é ele. Aquilo que passa pelo processo, né? Quando existe a aproximação do espírito superior ao médium, na verdade todas as ideias, todos os fluidos, a energia de tratamento ao assistido pertence à espiritualidade. Eles induzem ao tratamento através do corpo material do médium. É necessário, como se fosse uma mangueirinha, canalizar aquela energia que vem do campo espiritual para que passe pelo médium e chegue no assistido. Nós vimos em outros textos que, em alguns casos, existe o merecimento, existe na pessoa a possibilidade dela se autocurar. Se ela permanecer com os pensamentos positivos, atitudes positivas, ser bom, caridoso, solidário, ser uma pessoa, né, vigilante. Mas qual de nós conseguimos ser assim o tempo todo? Então é muito difícil uma pessoa se autocurar para ter assim uma elevação espiritual. Quando você começa a ficar baqueado com qualquer gripe, né, qualquer doencinha boba que a gente tenha, a gente diminui o padrão vibratório, a gente já começa a ficar, né, decaído não só fisicamente, como o espiritual. Na verdade, começa pelo espiritual, né, sobrecarrega o físico e a pessoa fica doente. Então, se ela não está equilibrada espiritualmente, dificilmente ela vai conseguir a autocura. Tirar aqui que já está embaçando o óculos novamente.
Tá calor, gente. Dezembro, janeiro vai ser difícil. Eu preciso do óculos para ler, mas vamos lá. Se a gente consegue manter um equilíbrio espiritual e ter, né, ações, pensamentos, elevação, nós conseguimos até a autocura. Se a gente não consegue isso, nós precisamos de ajuda. Nós vamos no centro espírita, nós vamos buscar um tratamento espiritual. Esse tratamento de cura é possível por um médium sério. Ele não precisa evocar 1000 espíritos, ele não precisa fazer ritual nenhum, acender nada, movimentar nada, ele só precisa fazer uma prece. A espiritualidade que o acompanha vai ajudar nesse tratamento. A espiritualidade vai emanar as energias que aquele ser precisa para se curar. E é possível, se ambos, espiritualidade, né, se todos os envolvidos, né, espiritualidade for superior, médium sério e pessoa com boa vontade, com coração bom, com elevação, né, de aquela fé de que ela vai realmente se tratar e se curar. Então, esse processo exige de todos amor a Deus, exige de todos doação, exige de todos no processo a fé. Isso é o principal, para a espiritualidade superior estar presente, para o médium trabalhar e para o assistido se curar. Então, ele coloca aqui, né, que tudo que ele declara não tem como dizer que ele é mistificador, que ele é um charlatão, porque ele não passa medicação, ele não faz receita, ele não manda você fazer nenhum tipo de ritual, né? Então não tem como dizer que um cara desse que apenas eleva as mãos, ele é um charlatão. Ele não está fazendo nada demais, só está fazendo uma prece. E esse sistema de cura todo depende do merecimento do assistido, né, da sua fé, né, precisa dos espíritos superiores para que façam esse tratamento. Não é uma vez só, né? Vai estar indo no centro, vai estar indo buscando essa ajuda como um tratamento. Assim como a gente faz com medicação química, que não é só uma única vez. Alguns casos é mais simples e pode ocorrer também uma cura instantânea, como a gente já estudou aqui. Então, o que ele coloca aqui, que são alguns conselhos, né, de como que ocorre o tratamento mediúnico, o tratamento espiritual. E no final ele coloca, a obra termina por alguns conselhos sobre regime higiênico que deve seguir os doentes, de que ele cuida. Aí nós vamos estar vendo aí, né, uma cura do médium curador no próximo capítulo, que deve ser referente a esses conselhos aí sobre higiene de quem vai ser curado, né? Tem um processo de higiene que nós sabemos, já vou adiantando, né? Não só físico, mas a higiene mental e emocional. Mudar um pouquinho a chavinha desse pessimismo que geralmente assola a gente, né? Assistir, ouvir, né? Falar sobre coisas negativas, isso pesa para um tratamento. Se isso são causas de doença, se a gente quer curar, a gente tem que tirar isso da nossa vida. São exercícios contínuos. Fiquem com Deus.